Como nós seremos quando cumprirmos todo o processo da salvação? A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus. O que isso significa? É o que nós vamos conversar hoje ao falarmos sobre a glorificação. Olá pessoal, graça e paz. Aqui é o pastor Alan Rocha, da IAP em Vila Medeiros, aqui na Zona Norte de São Paulo, e você está participando do programa Oficina da Palavra, que é esse espaço de reflexão bíblica, esse momento aqui que a gente tem semanalmente para sermos confrontados, corrigidos, consertados pela palavra. Por isso, Oficina da Palavra. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e como nós sempre pedimos aqui, é importante que você deixe o seu like, que você que está chegando aqui pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva. A gente vê tantas pessoas passando pelo nosso vídeo, até comentando e muitas vezes não se inscreveram nesse canal. Então, eu convido você aí a se inscrever para que você esteja sempre inteirado do que a gente tem produzido aqui. É sempre legal você também acionar o sininho ali das notificações para que cada vez que a gente produzir um novo conteúdo, um novo vídeo, você seja avisado. Vamos ao estudo de hoje? Hoje eu quero falar sobre a glorificação. Isso faz parte do processo da salvação. E eu já de cara quero ler um texto aqui com vocês. Separei aqui o texto de 1 de João, o capítulo 3, o versículo 2, onde a palavra diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Linda essa palavra. Esse texto está falando para a gente sobre um estágio importante, uma etapa importante dentro do processo da salvação. Me refiro à glorificação. Glorificação, o que é? Glorificação é o estágio final do processo da nossa salvação. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a salvação em Cristo, lá em Romanos, no capítulo 8, especialmente o versículo 30, ele descreve uma sequência dentro do processo da salvação e ele coloca a glorificação como o último estágio. Aqui, ó, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, o versículo 30, diz assim a palavra: E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante essa palavra do apóstolo Paulo, onde ele descreve algumas etapas que dentro desse processo a gente vai vivendo. Então ele coloca aqui a questão daquele que ele predestina, ele chama essa pessoa, ele justifica num estágio importante, e aí, por fim, ele coloca que a estes também ele glorificou. A gente sabe que a glorificação é um estágio futuro que acontecerá na volta do Senhor Jesus. Porém, o apóstolo Paulo, nesse texto, já coloca como algo dado, como certo, como algo já realizado. Nós já, pela fé, nós já na promessa de Deus e nos planos de Deus, nós já estamos glorificados nele, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a glorificação e tentar entender o que é a glorificação. A glorificação tem a ver com sermos revestidos da glória de Deus, ou a elevação dos salvos em Cristo, a glória e a presença do Senhor. Refere-se também ao fato de que, em um momento da história, nós receberemos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Então, por isso, esse estágio é chamado de glorificação. Quando que isso vai acontecer?
A glorificação acontecerá por ocasião da volta do Senhor Jesus. Como diz a palavra, nós receberemos um corpo glorificado e Deus removerá de nós toda a raiz do pecado e nos colocará no estágio de perfeição e comunhão com Ele. Então, isso é a glorificação, né? Na glorificação, a nossa santificação será completa, será completada. Nós alcançaremos a plenitude daquilo que Deus desejou para nós. Então, isso é a glorificação. O fato de Deus, Jesus Cristo, na sua vinda, nos transformar e glorificar, nos dar um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo cheio da glória de Deus, um corpo diferente e, ao mesmo tempo, removendo de nós todo o resquício do pecado, toda a presença do pecado, tirando de uma vez por toda a natureza pecaminosa que ainda reside em nós. Então nós estamos falando aqui da volta de Jesus, da consumação, e quando acontecerá então essa glorificação, ou seja, a redenção plena do nosso corpo, a libertação definitiva da presença do pecado em nós. Então, nós lemos aqui no início o texto ali de João capítulo 3, onde nós aprendemos que quando Jesus voltar, acontecerá então a glorificação e nós seremos semelhantes a Jesus. Isso refere-se aí ao advento de Jesus, ou seja, quando o nosso rei voltar, nós receberemos essa bênção da plenitude. Eu lembro do texto lá de João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o nosso Senhor glorioso, poderoso, um dia voltará em glória e nós o encontraremos, ele virá nos buscar. E aí, como diz o texto lá da carta de João, nós o veremos como ele é. Então é interessante você pensar sobre isso, sobre ver Jesus como ele realmente é na sua essência. A Bíblia diz que nenhum homem viu a Deus, tá? Porque olhar para Deus e contemplar a glória de Deus é algo que o nosso corpo mortal e a nossa condição atual não consegue suportar. O homem que chegou mais perto disso, de ver a glória de Deus, ou ver algo de Deus, foi Moisés. Moisés uma vez pediu para Deus que queria ver a sua glória, a sua presença, e Deus disse para ele que não suportaria vê-lo, mas que permitiria que ele visse algo dele, né? Então, Jesus, no caso Deus, passou por um local que permitiu que Moisés visse um relance, uma parte das suas costas, digamos assim. E ali, só de ver um pouco de Deus, isso já teve um impacto tão poderoso na vida de Moisés que o seu rosto passou a brilhar, né? O seu rosto brilhava tanto, numa glória tão grande, que as pessoas tinham dificuldade de olhar no rosto de Moisés depois que ele voltou daquele encontro com Deus. E ele viu uma parte de Deus, uma parte das costas de Deus, que a gente poderia dizer assim. Ele não viu a face, o rosto completamente de Deus, ou não viu Deus em sua total plenitude, né? Porque Moisés não resistiria ver a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que na volta de Jesus, nós o veremos em sua essência. Veremos em sua plena glória, em sua glória e majestade. Nós veremos o Pai na sua glória e majestade. Nós veremos o Espírito Santo na sua glória e majestade. E nós só resistiremos isso porque nós receberemos um novo corpo. Entraremos numa outra realidade. E aí, ao sermos transformados
nós então seremos capacitados para ver Ele como Ele é. Eu quero ler com você aqui um texto em Tessalonicenses. Tessalonicenses, no capítulo 4, a palavra de Deus fala para nós assim. É um texto bem conhecido que fala sobre a volta de Jesus. Primeiro Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, onde diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aqueles que faleceram em Cristo, para que não entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que palavra poderosa falando sobre a volta de Jesus. Então aqui, nesse texto, Paulo está nos ensinando que por ocasião da volta de Jesus, os mortos, né, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão e vai encontrar com o Senhor nas alturas. Então os que morreram vão se levantar das sepulturas, vão ser ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos, espero que eu esteja vivo lá, até lá, nós os que estivermos vivos, digamos assim, nós seremos transformados e arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados para encontrar com o Senhor nas alturas. Veremos a face dele, a glória dele. E isso é algo assim bem descrito nesse texto. Outro texto que fala sobre essa ocasião gloriosa de um corpo transformado, de uma ressurreição numa nova forma, né? num novo corpo. Também é encontrado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50. Olha o que diz aqui nesse texto, a partir do versículo 50. Diz assim: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que ele está dizendo aqui para nós? Está dizendo que esse corpo pecaminoso que nós temos, esse corpo perecível, sujeito à corrupção, não pode herdar o reino de Deus, não pode estar na presença do Senhor, não pode estar diante dele. Olha, ele claramente diz isso: o perecível não pode herdar o imperecível. Ao versículo 51 diz assim: Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que glorioso! Aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas vão se levantar da sepultura não com aquele corpo em que morreram e que pereceram, mas se levantarão dali com um corpo incorruptível, um corpo imperecível. E os que estiverem vivos passarão por uma transformação. Pois o texto diz assim: é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória.
vitória. Olha que coisa linda. E diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A vitória, diz esse texto, que a vitória é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto que eu acabei de ler, já até comentei um pouco aqui, nos mostra que esse corpo atual em que nós vivemos, enraizado do pecado, de corrupção, não herdará o reino de Deus. Mas o Senhor vai operar um milagre e trazer uma glorificação, vai trazer uma glória ao nosso corpo. E aí o corpo que era imortal vai se tornar imortal, que era corruptível vai se tornar incorruptível. E essa palavra diz exatamente que, por ocasião da volta de Jesus, nós seremos livres de uma vez por toda da corrupção, do pecado. Nós seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado em nós, da contaminação do pecado em nós. E de uma vez por todas, a morte deixará de existir. Vai acontecer a morte da morte, vai acontecer o fim da morte. Nós teremos um corpo espiritual, um corpo regenerado pelo Espírito Santo. E a comparação, o exemplo que nós temos desse tipo de corpo é aquele corpo glorioso que Jesus levantou quando Jesus foi ressuscitado. Um corpo semelhante ao do Cristo ressurreto. É o corpo que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Onde nós vamos ser livres do pecado, um corpo imortal, adaptado para viver, para estar diante da glória daquele que é todo glorioso e poderoso. A Bíblia diz também que, além disso, nós receberemos uma nova habitação. Né? Em 2 Pedro 3,13 diz assim: nós entraremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então isso é o que nós chamamos de glorificação, né? Esse estágio final de todo o processo. E aí eu quero concluir o estudo aqui, aí eu concluo também a série, né, que a gente falou aqui sobre o processo da salvação já em alguns encontros, em alguns estudos. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós aprendemos que a essência do Evangelho é Jesus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. A razão dele morrer na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em especial as cartas do Novo Testamento, nós vemos que a ênfase dessa palavra está no plano, que refere-se ao que Jesus fez por nós, e também refere-se ao plano e também o processo. Essas duas questões são muito importantes para a gente entender o Evangelho. O plano, aquilo que Jesus fez por nós, e o processo, como esta obra, aquilo que Jesus conquistou na cruz, como que isso se processa em nossa vida. Tem um texto na palavra de Deus lá em Filipenses no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto está me ensina a mim, você e a você, que há um processo, há uma obra que Deus está realizando em nós e que essa obra vai ser completada. E a completude dessa obra, a plenitude dessa obra, se dará por ocasião da volta de Jesus, quando nós seremos glorificados. Nessa conclusão dessa série, eu queria lembrar vocês, nós falamos em alguns estudos que a salvação ela é vista na Bíblia em 3 tempos. A salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. A salvação que é esse processo. Nós aprendemos que nós fomos livres da condenação do pecado
quando nós aceitamos Jesus. Isso já é uma coisa do passado. Na salvação, nós aprendemos que estamos sendo livres do poder do pecado. É o tempo presente. Mas também nós aprendemos que seremos livres de uma forma definitiva no futuro da presença do pecado em nós. Ou seja, fomos livres da condenação, estamos sendo livres do poder do pecado e seremos livres da presença do pecado. Quando que isso acontece? Quando nós fomos justificados no passado, agora nós estamos sendo santificados, perseverando na fé, e um dia nós seremos glorificados. Nós estamos em obra. Deus está realizando uma grande obra na nossa vida. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida, nessa caminhada gloriosa, poderosa, junto a Ele. Então, nós ganhamos um presente glorioso. Diante desse presente, esse presente que é a salvação, eu queria deixar aqui pelo menos 2 palavras para vocês da seguinte forma. A primeira é que, para você pode ter certeza da sua salvação. E o versículo que eu gostaria de utilizar aqui para essa palavra é aqui de João. João, capítulo 10, os versículos 28 e 29, onde a palavra de Deus nos diz assim, Jesus disse, né? Ele falando das suas ovelhas que ele estava protegendo e guardando, ele diz assim, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, pois o Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Às vezes a gente pensa que a gente pode perder a salvação rapidamente, assim, né? E esse texto está dizendo para nós que não é dessa forma. Né? O texto está dizendo que Deus, o Pai, nos guarda, que Jesus também está nos guardando. Então nós podemos ter certeza da nossa salvação. Que Jesus, ele nos garante proteção, direção, a não ser que a gente abra a mão de Cristo mesmo, a não ser que a gente se rebele contra ele, que a gente apostate da fé para a gente perder essa salvação. Porque ele está dizendo que nós estamos na mão dele, nós estamos na mão de Jesus. E ninguém pode tirar a gente das mãos de Jesus. E diz o texto também que nós estamos nas mãos do Pai. É como se a gente estivesse nas mãos de Jesus, ele estivesse nos guardando, e que o Pai também visse por cima e segurasse também protegendo. Então nós estamos dentro das mãos dos filhos e estamos dentro das mãos do Pai. E ele diz, ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Então a gente pode ter certeza da salvação por conta disso, que Jesus fará de tudo necessário para que nós perseveremos, para que nós nos santifiquemos, para que nós estejamos prontos para nos encontrar com Ele quando Ele voltar. E aí, outro conselho, outra palavra que eu gostaria de deixar é que você deve cuidar da salvação, cuidar de sua salvação. É um presente que o Senhor te deu e que você deve preservar, desenvolver em todo o tempo. O texto que eu separei aqui é aqui em Hebreus. Hebreus, no capítulo 2, o versículo 3, quando a palavra de Deus assim diz, porque se a palavra transmitida por anjos, capítulo 2, o versículo 3, diz assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor e foi nos confirmada pelos que a ouviram. Esse texto está dizendo, olha, como nós escaparemos? Ai de nós, que terrível será para nós se a gente brincar com essa salvação, se a gente não valorizar essa bênção que o Senhor tem nos dado. Apocalipse, a palavra de Deus diz para a gente perseverar até o fim. Né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, diz o texto. O texto diz que aquele que perseverar até o fim será salvo.
que nós possamos perseverar, que nós possamos valorizar esse presente que Deus nos deu, esse presente que tem a ver com o plano, a obra que ele realizou na cruz do Calvário, mas também com o processo, que são essas etapas que nós estamos experimentando. Nós estamos num tempo agora de santificação, mas logo, logo Jesus vai voltar. E assim como ele é, nós seremos, porque assim como ele é, nós o veremos. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra ou participar desses estudos, encaminha aí o vídeo para que mais e mais pessoas assistam, participem. Que Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe.